A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos prosseguir aqui o estudo da nossa carta de Paulo a Filemon. Prosseguindo ainda aqui no versículo de número 15, o final do versículo, em que Paulo diz para Filemon, para que o retivesses para sempre. Então, no vídeo passado nós falamos sobre esse afastamento, essa separação de Onésimo de Filemon, que foi por um pouco de tempo. Falamos sobre a separação da humanidade de Deus, que também foi por um período de tempo, porque embora tenha havido essa separação, contudo Deus nunca deixou de ser Senhor. Deus sempre continuou sendo Deus, Senhor dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Embora o homem tenha se distanciado dele, isso não significa dizer que Deus tenha perdido o seu poder, a sua soberania. Não. Deus continua sendo Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mesmo o homem tendo se afastado dele, ele continuou sendo Senhor da humanidade, continuou sendo Senhor dos céus e da terra, continuou sendo Senhor de tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui no final do versículo 15, Paulo fala, que a separação de Onésimo de Filemão foi por um pouco tempo, e isso redundou, com o conhecimento de Onésimo de Cristo, como Onésimo conheceu a Cristo e aceitou a Cristo, teve a sua vida mudada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Então agora Paulo diz a Filemão, e como Filemão também já tinha recebido essa transformação também pela mesma palavra, Paulo então fala para ele que aquela separação que houvera tenha sido por pouco tempo, para que agora o Filemão pudesse ter Onésimo para sempre consigo. Então, trazendo para nós esse mesmo pensamento, foi o que aconteceu com a humanidade. A humanidade, eu falei já no vídeo passado um pouco sobre isso, também se separou de Deus por um pouco de tempo. Deus sempre teve o controle sobre isso, Deus sempre teve o domínio sobre tudo isso, tinha já o seu plano traçado para o resgate do homem, para trazer o homem de volta para si, para a sua presença. E durante esse período que o homem viveu afastado de Deus, escravizado pelo diabo, por Satanás, Deus continuou amando o homem, continuou cuidando do homem, continuou trabalhando em prol do homem, porque Deus tem essa preocupação com a humanidade, sempre teve. E Deus, então, nesse seu plano de resgate do homem, ele fez algo para que o homem pudesse retornar para ele e ficasse para sempre com ele. Como o apóstolo Paulo fala a Filemão, para que o retivesses para sempre. É isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos para sempre com ele. Aliás, o próprio Jesus disse isso durante o seu ministério terreno. No livro de João, o Evangelho de João, a gente cita bastante o Evangelho de João, porque é um evangelho que fala muito sobre isso. No capítulo 14, Jesus, antes, quando está dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele fala sobre isso no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele começa dizendo, versículo capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que esse é o desejo de Deus e esse é o desejo de Jesus, que o homem esteja para sempre com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltou para o céu, depois de ter ressuscitado, esteve ainda na terra por um espaço de 40, 50 dias e depois retornou para o céu. E o desejo de Deus e o desejo de Jesus é que nós, homens, toda a humanidade, esteja para sempre com Ele no céu. Porque Deus, ao projetar o plano de salvação, Ele fez de forma para que o homem fosse resgatado e esse resgate fosse eterno, fosse definitivo. E é isso que Paulo fala a Filemão, que essa separação de Onésimo dele foi por um pouco de tempo para que o Filemão tivesse o seu servo, e depois nós vamos ver no versículo 16 que ele vai além do servo, retivesse o seu servo para sempre consigo.
e foi o mesmo que Deus fez com a humanidade. A humanidade também se separou de Deus, mas Deus resgatou a humanidade. Onésimo foi resgatado através de Jesus, pela pregação do apóstolo Paulo. Paulo foi ali aquela pessoa que levou Onésimo ao conhecimento de Cristo, foi quem evangelizou Onésimo. Paulo foi quem orientou Onésimo, instruiu Onésimo na palavra, e Onésimo aceitou a palavra, reteve consigo a palavra, aceitou a Cristo, e agora com a sua vida transformada, Paulo devolve ele ao seu Senhor. E é o que vai acontecer com a humanidade. Jesus veio, resgatou a humanidade, salvou a humanidade, morreu pela humanidade. É claro que para essa humanidade alcançar essa salvação, esta humanidade precisa crer em Jesus. Mais do que isso, precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E mais do que isso, precisa guardar a sua palavra, precisa guardar os seus mandamentos. Então, existe aí na salvação da humanidade, o plano já foi cumprido, o projeto já foi cumprido, a obra expiatória já fora feita, Jesus já fez, ninguém mais precisa morrer para ser salvo, porque Jesus já morreu por toda a humanidade. Mas para que esse plano se complete, é preciso que o homem aceite esse plano, é preciso que o homem aceite esse sacrifício, é preciso que o homem reconheça que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, que aceite Ele em sua vida e que siga suas pisadas, guarde seus mandamentos, viva a sua palavra, para que possa então voltar para Deus, porque é isso que Jesus vai fazer com aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador e guardam a sua palavra. Jesus vai levá-lo de volta para o Pai, para o seu Senhor. E aí, o que vai acontecer com essa humanidade que aceitou a Jesus, creu nele, aceitou e obedeceu a sua palavra? Vai estar para sempre com Deus e com Jesus no céu. A palavra de Deus nos diz sobre isso, né? Nós vimos aqui já em João falando sobre isso, e o texto que João nos traz a respeito desse retorno, desse desejo de Deus e esse desejo de Jesus de ter o homem para sempre consigo, né, para que onde eu estiver, vós estejais também. E o apóstolo Paulo também ele fala lá em 1 Tessalonicenses, uma de suas cartas, escrita à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, ele traz algumas recomendações e um ensino a respeito da ressurreição dos mortos e acerca da volta de Jesus. E os crentes de Tessalônica, eles estavam preocupados com os irmãos que morriam, os parentes que morriam, que eles não iam mais reencontrar, que não iam mais ver. Então Paulo vem e traz um ensinamento a respeito disso, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, e ele começa dizendo no versículo 13 as seguintes palavras: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem aqui aos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Quem não crê em Jesus. Quem não aceita Jesus não tem esperança. Para eles, morreu, acabou. E não é assim. Para quem crê em Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, a esperança permanece. A esperança não morre. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas para o crente a esperança não morre, porque a esperança é Jesus. Então a esperança do crente nunca acaba. Ela sempre está viva. Mesmo ele morrendo fisicamente, mas a sua esperança é mantida. Por quê? Porque ele espera a ressurreição dos mortos e o retorno dele para a glória do Pai. E aí ele continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, olha, Deus os tornará a trazer com ele. Com quem? Com Jesus. Deus vai ressuscitar aqueles que creram em Jesus, para que esses que creram em Jesus, que aceitaram a Jesus, retornem para Jesus, para o céu onde Jesus está. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, as pessoas que estiverem vivas, elas não vão subir antes dos que estiverem mortos, né, que já tiverem morrido, que estiverem mortos. Por quê? Aí ele explica: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja,
os crentes, as pessoas que aceitaram a Jesus, que creram e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e viveram a vida de obediência à sua palavra, que estiverem mortos, quando a trombeta soar na volta de Jesus, essas pessoas vão ressuscitar primeiro. Os vivos permanecerão como estão, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois que eles ressuscitarem, né, os que ficarem vivos, os que ficarmos vivos, eu continuo dizendo no versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui que é o importante, estaremos sempre com o Senhor. Aí eu volto lá para Filemão, onde Paulo diz, para que o retivesses para sempre. E é o que vai acontecer com a igreja. A igreja que for arrebatada, ela vai permanecer para sempre com Deus. Aquelas pessoas que, por causa do pecado de Adão, se separaram de Deus, e mesmo aquelas que hoje estão separadas de Deus, se antes de morrerem, aceitarem a Jesus, crerem em Jesus, aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, e viverem a sua vida de retidão na palavra de Deus, quando morrerem ou quando Jesus voltar, esse tempo que ela passou afastada de Deus foi um pouco de tempo. Mas por terem crido e aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, então agora elas permanecerão para sempre com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então veja que há aqui uma comparação muito propícia e significativa nesse versículo do Filemão reter para sempre o seu servo, que depois passou a ser mais do que servo, e assim também a igreja, que ficou por um pouco de tempo separada de Deus, até que Cristo veio. Enquanto Cristo não veio, o mundo esteve separado de Deus, a humanidade esteve separada de Deus. Essa união de Deus com os homens se deu através da morte de Jesus, e com a morte de Jesus, com a nossa fé nele, a nossa crença nele, a nossa declaração de fé nele, confissão nele, de que ele é o nosso Senhor e Salvador, e termos guardado a sua palavra, fará com que nós também estejamos para sempre com o Senhor, ou seja, Deus reterá a igreja para sempre com ele, assim como Filemão reteria o seu servo, o seu escravo para sempre com ele, depois de ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Esta palavra é poderosa, ela transforma de forma tremenda a vida das pessoas. A transformação não é apenas superficial, não. Essa transformação ela é total, completa. Deus não transforma só uma parte da pessoa, Deus transforma tudo. O tudo é de dentro para fora. Não é uma transformação apenas aparente, mas é uma transformação real. O poder do Evangelho, esse é o poder do Evangelho, transformação completa e total na vida das pessoas que creem em Jesus e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E o resultado é que essas pessoas que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador são pessoas bem-aventuradas, que terão a oportunidade, o privilégio de viverem para sempre com o Senhor, depois do arrebatamento da igreja. Então, aquilo que Paulo fala a respeito do escravo Onésimo, concretiza-se na igreja de Jesus, aqueles que recebem ele, creem nele e recebem ele como Senhor e Salvador. Assim como Onésimo, ao voltar para o seu Senhor que era o proprietário dele financeiramente, era um capital seu, agora terá para sempre esse seu servo consigo. E assim será a igreja, Deus terá a igreja para sempre consigo depois do arrebatamento, porque esse trabalho foi feito por Jesus, essa reconciliação, esse reencontro, essa mudança de vida efetuada na humanidade, foi operada através de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua
promessa de enviar o Consolador à terra para que estivesse com a igreja. E isso tudo ele cumpriu, e a promessa que ele fez que um dia vai voltar para levar a igreja, essa promessa também se cumprirá um dia e não vai demorar. Então, é muito profundo o estudo dessa carta de Paulo a Filemão, quando nós nos detemos em palavras, em textos tão profundos, tão lindos como são, e começamos a colocar ou fazer uma analogia daquilo que Paulo fala a Filemão e aquilo que aconteceu com a igreja. Quem era Onésimo? Quem éramos nós? Onésimo era um escravo que era uma propriedade de um senhor. Nós éramos escravos do pecado, embora fôssemos servos de Deus no início, mas nos tornamos escravos do pecado. Mas Jesus veio nos libertar, veio nos resgatar, para que nós nos tornássemos, e aí nós vamos ver no versículo seguinte, não só servos, mas muito mais do que isso. Olha o que ele diz no versículo 16, não já como servo, mas antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, agora Paulo devolve Onésimo para Filemão, não apenas como seu servo que fugiu, como seu escravo fugitivo, mas ele devolve Onésimo a Filemão como irmão amado. Por quê? Porque os dois agora eram servos de Jesus. Os dois agora professavam a mesma fé. Os dois agora comungavam a mesma fé, a mesma esperança em Cristo. Então agora, embora existisse ainda a relação econômica entre eles, a relação de propriedade e de objeto, né? Porque o Filemão era o proprietário e o escravo era o objeto, que era assim que infelizmente eram tidos os escravos como objeto. Embora existisse essa relação, mas o que Paulo pede para Filemão? Que ele voltasse, que quando Onésimo voltasse, Filemão o recebesse, não apenas como o servo que fugiu, mas como um irmão amado em Cristo, um irmão que agora professa a mesma fé, um irmão que agora tem a mesma esperança que ele. Embora exista essa relação de capitalismo entre eles, essa relação de comércio entre eles, embora exista essa relação de propriedade, objeto, mas que Filemão fizesse mais do que isso, que Filemão não olhasse mais para Onésimo como servo fugitivo, mas que Filemão olhasse para Onésimo como o irmão amado, o convertido do Senhor, o comprado pelo sangue de Jesus Cristo, não apenas o comprado com o seu dinheiro, pois aquele servo custou dinheiro para Filemão, mas que Filemão não olhasse mais para ele com esses olhos, mas que Filemão olhasse para ele como um servo comprado com o sangue de Jesus Cristo, assim como ele também, Filemão, fora comprado com o mesmo preço, o mesmo valor, tanto do servo como do proprietário. O preço foi um só, o preço foi o sangue de Jesus. E Paulo mostra isso para Filemão, pede isso para Filemão, que ele receba o seu servo de volta, não apenas como servo, mas como irmão amado no Senhor. E nós, a igreja, quem éramos nós? Escravos do pecado, sem Deus, nós lemos no vídeo passado, sem Deus no mundo, sem esperança, separados da comunidade de Israel, sem ter nada, nenhuma esperança. Mas o que fez Jesus? Jesus veio buscar essa humanidade, reconciliar essa humanidade com Deus, e nós também lemos já no vídeo passado, mas eu vou ler de novo, que, o que João fala a respeito disso, a respeito do verbo que habitou entre nós, a respeito do verbo que é Jesus, a palavra que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele faz com as pessoas que crê nele, que o aceita como Senhor e Salvador. E João fala no capítulo 1, no versículo 12, eu vou ler o versículo 11 também, para ficar melhor inteligível, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então veja, o que Jesus fez, pegou o escravo do pecado, aquilo que ninguém dava nada, que era, estava condenado à morte eterna, mas a essas pessoas que creram nele, que creem nele, que aceitam ele, ele torna essas pessoas filhos de Deus, mais do que servo. Eu li também no vídeo passado, o próprio livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, né, que o evangelista fala, Jesus dizendo, né, não o evangelista, mas Jesus dizendo, já não vos chamarei servos. Capítulo 15, versículo 15 de João. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha a que condição Deus e Jesus levam o homem. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Veja, Jesus pega a pessoa numa condição miserável, numa condição de condenado, numa condição de servo do pecado, de servo de Satanás, e transforma essa pessoa em seu amigo, transforma essa pessoa em filho de Deus. Então, essa comparação da carta de Filemão com a humanidade é muito propícia, porque assim como Paulo pede a Filemão que aceite o seu servo de volta, não apenas como servo, mas como irmão em Cristo, amado, assim foi o que Jesus fez com a humanidade. Jesus pega o homem que era servo do pecado, servo de Satanás, servo de tanta miséria, e transforma essa pessoa em servo de Cristo, em amigo dele e filho de Deus. Ou seja, muda completamente a condição dessa humanidade. Esta é a obra do Evangelho. Esta foi a obra que Jesus veio fazer. Esta foi a obra que Jesus realizou na vida da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja invisível, da igreja constituída por todas as pessoas que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, independentemente de placa, né, de denominação. Então, todas essas pessoas que aceitam a Jesus, elas são tidas aqui, ou são comparadas aqui ao Onésimo, que teve a sua vida mudada e agora, de servo, ele passa a ser irmão amado no Senhor de Filemão. E a igreja, que era escrava de Satanás, escrava do pecado, ela passa de escrava, dessa condição de escrava do diabo, para serva de Cristo, para filho de Deus. Mais do que isso, para filhos de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos os que creem no nome do Senhor Jesus, que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, todos esses são transformados da condição de escravo do pecado, de escravo de Satanás, para servos de Deus, para filhos de Deus. Muito mais do que servo, como filhos de Deus. E esses filhos de Deus, que ele resgatou através de Jesus, são os mesmos que estarão para sempre com ele na sua glória, quando Jesus voltar para levar para si a sua igreja. Nós fomos recebidos por Deus não apenas como servos, tenha isso em mente, mas como amigos e como filhos. Então tenha isso em mente. E faça dessa sua condição atual, se você já teve a sua vida transformada por Jesus, faça dessa sua condição atual exemplo para outras pessoas também terem as suas vidas transformadas pelo poder deste mesmo Evangelho que um dia te resgatou, que um dia te buscou, que um dia te alcançou, que um dia pregaram para você e você reconheceu e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e deixou aquela condição de miséria, de pecado, de servo do pecado e passou a condição de filho de Deus. Leve avante esta mensagem para outras pessoas. Propague isso. Leve aos seus amigos, aos seus parentes, à sua família, aos seus vizinhos, essa mensagem transformadora que é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus tem esse poder de transformar para que todas aquelas pessoas que você conhece, se não todas, mas pelo menos algumas das que você conhece, elas também sejam alcançadas por esse Evangelho e tenham a sua condição de servo, escravo do diabo, escravo do pecado, mudada para a condição de filho de Deus.
Que Deus abençoe a todos vocês nesse final de semana, que Ele seja abençoado para todos vocês, e eu vou prosseguir na próxima semana com outros vídeos para nós terminarmos essa epístola de Paulo a Filemão. E tem muita coisa ainda para se falar sobre essa epístola, embora seja tão pequena, mas de uma profundidade espiritual muito grande. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.